Eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: todo mundo achou, amém? Meio difícil, né? Achar Abacuque. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decorrer do decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque viveu numa época em que o povo estava corrompido, o coração do povo estava muito duro, e ele mesmo se questiona a respeito de tanta iniquidade que havia no meio de Judá. E no meio dessa situação toda, ele faz um pedido a Deus: aviva a tua obra. E o tema da nossa conferência é avivamento, né? E o subtítulo é que o avivamento nunca houve sem arrependimento. E nós vamos começar essa conferência orando a Deus com esse mesmo pedido de Abacuque, para que Ele avive a obra dele em nosso meio. É óbvio, é nítido, né, que às vezes a gente se sente como Abacuque, que estava alarmado com tudo que havia acontecendo. Deus tinha dito que ia mandar juízo sobre o povo por causa de tanto pecado. Mas diante disso, diante de uma situação assim, só nos resta pedir a Deus que Ele avive a própria obra que é dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para iniciar esse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos Te louvar por toda a Tua bondade, por toda a Tua fidelidade. E queremos Te agradecer, Deus, porque Tu tens sido bom, tem mostrado misericórdia para conosco todos os dias. E queremos colocar esse momento diante do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe essa conferência, que não sejam apenas cânticos, que não sejam apenas palavras lançadas ao vento, mas que nós possamos de alguma forma experimentar algo sobre avivamento, Deus. Que como orou e como pediu o profeta Abacuque, nós também queremos pedir: aviva a tua obra, Senhor. Nós precisamos e dependemos de Ti a todo instante, Pai. O homem é fraco, o homem é falho, o homem não pode nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso nós confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Depois a gente conversa mais, né? Vamos cantar para o nosso Deus, o Senhor, que é dono da sua obra e que é capaz de nos vivificar de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava no princípio com Deus, pois o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada, e sem ele nada do que foi feito existiria, enfim. Nele estava e era a luz dos homens, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Nele estava a vida e era a luz dos
dos homens, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Eis o Verbo então no mundo, mas o mundo que era seu não o conheceu. Ele veio para os seus, o Eterno veio a nós, o Eterno feito em carne habitou, e todos aqueles que o receberão foram gerados em Deus e nele refeitos, se tornaram filhos, filhos da luz dos homens. Nele estava a vida, e era a luz dos homens, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Nele estava a vida, nele estava a vida. Cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória, graça e verdade, graça e verdade. Oh, vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Nós vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória em Cristo, em Cristo. Glória como a do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, e sem ele nada do que foi feito existiria, enfim. Amém, glória a Deus. Não lembro qual foi a bem-aventurado, já escreveu ali, né? Essa canção que nós vamos cantar agora, ela é o discurso de Jesus, né? Das bem-aventuranças, e é muito especial que a gente não apenas cante isso, não apenas leia nas escrituras, mas que a gente decore, que a gente encarne as bem-aventuranças, que elas sejam reflexo da nossa existência, que elas entrem pelos nossos ouvidos e se manifestem pelos dedos, né? Pelos nossos atos, que atinjam as nossas confecções de pensamento também, a maneira como a gente constrói raciocínio, que as bem-aventuranças possam surtir esse efeito devastador na nossa existência, que ela nos comprometa para sempre, que ouvir as bem-aventuranças seja algo que nos comprometa para sempre, né? Nós éramos depois das bem-aventuranças, que isso nos mate, né? Nos mate completamente. Amém? Não sei se vocês entenderam bem, eu também nem entendi o que eu falei também, mas eu espero que a palavra do Senhor faça o seu efeito na nossa vida. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são mansos,
Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Qual é a promessa? Porque deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados. Deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome de justiça, pois terão misericórdia e verão a Deus. Chamados como filhos, deles é o reino, terão misericórdia e verão a Deus. Chamados como filhos, e deles é o reino. Quando perseguidos por minha causa, quando humilhados por minha causa, quando esquecidos por minha causa, alegrai-vos, exultai, alegrai-vos, confiai, alegrai-vos, exultai, pois o mesmo foi feito a mim, foi feito a mim. Feito a mim. Deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus. Chamados como filhos, e deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra e serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus. Chamados como filhos, somente as vozes, e deles é o reino, herdarão a terra, serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus. Chamados como filhos, e deles é o reino. E deles é o reino. Amém. Glória a Deus. Tomara que eu acerte aqui no lugar, né? Essa canção fala sobre a postura de Cristo como sendo o nosso representante oficial. É muito, muito importante que a gente entenda que Jesus veio aqui não apenas proclamar um discurso. Ele também veio ser esse discurso. Ele veio encarnar um discurso. Ele veio ser, né?
E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Nós não precisávamos apenas que alguém dissesse para nós sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças e qual seria o padrão adequado ao reino dos céus. Nós precisávamos que alguém fizesse isso em nosso lugar. Porque mesmo Jesus falando com tanta clareza, nós jamais seríamos capazes de corresponder ao seu discurso. Nós não temos condições disso. Mas o Senhor Jesus, Ele discursou sobre o padrão divino do reino. E Ele viveu em sua própria carne. E a isso nós chamamos de sacrifício substitutivo. Ele veio ser o que nós jamais conseguiríamos por nosso próprio esforço. E agora, porque Ele conseguiu, porque Ele substituiu o nosso viver, porque Ele viveu uma vida reta, santa e nos representou em perfeição diante de Deus, e foi o sacrifício perfeito também, imolado em nosso favor. Agora, por causa disso, nós, por meio dele, conseguimos. Antes jamais, mas agora conseguimos. Porque Ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. Viveu entre nós, mas viveu santo, nunca pecou. Amém? Essa canção fala um pouco sobre isso, baseada no texto de Hebreus. És o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu divino ser, seu ser. Sustentando por sua palavra todas as coisas, e havendo feito por seu sangue a purificação, se assentou à direita da majestade do Pai, tão superior, embora feito como um de nós, sumo sacerdote poderoso para perdoar, pois sofreu sustentando por sua palavra todas as coisas, e havendo feito por seu sangue o que Ele fez, a purificação, e agora está se assentou à direita da majestade do Pai, do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que se compadece, que se compadece. Que todos os pecadores olhem para Ele. Eis o Messias de Deus, tem misericórdia
misericórdia. Eis ele, eis o Cordeiro de Deus que se compadece, que se compadece. Eis o Messias de Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Como um de nós sofreu e chorou, como um cordeiro se entregou, como um de nós sofreu, mas em tudo é santo. Eis a nossa segurança, como um de nós sofreu e chorou, e como um cordeiro se entregou, como um de nós sofreu, mas em tudo é santo. Cantemos que ele é santo, santo. Oh, oh. Que ele é santo, santo. Oh, 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 santo. Obrigado, Senhor, por tua vida perfeita, por sua santidade. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa conferência, para a gente realizar ela, foi um pouco trabalhosa. Nós fizemos feijoada, fizemos churrasquinho, né? Um bocado de jovens sem emprego, querendo trazer um pessoal. Ficava difícil. E nesse momento a gente vai fazer um momento de oferta, porque essas pessoas que a gente trouxe, e que ainda vão chegar algumas para a conferência, são pessoas que vivem disso, vivem da obra, e nós precisamos de algo para entregar para elas, como oferta. Então, nesse momento, se você deseja ajudar com esses irmãos, você pode vir deixar uma oferta aqui. Se for com alegria, você venha, traga a sua oferta, sem nenhuma pressão. O Jeff disse para mim que estava precisando muito que vocês contribuíssem, porque a conferência realmente foi difícil. Aí ele chega agora e fala assim: só traga se for com alegria. Para, Jeff. Meu irmão, traga do jeito que você tiver. Se você estiver triste, você traga também. Se você estiver com raiva, você traz também. Não é não, pastor?
Jeff, assim você tá indo, né? Hoje em dia não tá fácil achar gente alegre hoje em dia, Jeff. Coisa difícil é achar gente alegre hoje, Jeff. Vou nem fazer aquela pergunta, quantos estão felizes nessa noite? Porque eu sei que eleições, não tem ninguém, né? Vamos ficar de pé, gente. Vamos cantar essa canção que fala um pouco sobre isso, sobre a gente se empenhar na obra do Senhor, imitando Jesus e cooperando com aquilo que a gente possui, né? Os nossos dons, nossos talentos. É uma canção nova e espero que vocês recebam com tanto carinho quanto tem recebido as outras também. Tua graça eu fui feito alvo, foi pra boa obra que eu fui destinado. Se fui encontrado por tua luz, não posso ofuscar. Foi pra boa obra que eu fui destinado. Ó Senhor, que eu te honre, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Vamos cantar juntos esse pequeno refrão. Ó Senhor, que eu te honre, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Partilhar, ó Senhor, que eu te honre, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Mais uma vez pedimos a Ele. Ó Senhor, te honre com minhas mãos. Te honrar é abraçar alguém, é chorar
Vamos encerrar essa canção mais uma vez dizendo: ó Senhor, que eu te honro. Ó Senhor, que eu te honre apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Meus irmãos, o Evangelho ele requer de nós essa atitude de repetir o que Cristo fez, de o honrar o Pai como Cristo honrou, por meio de atos visíveis. O Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como o seu, que guarda em seu ser a glória do eterno, do escruto fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis vê. Se for, deixou seu dono e se foi, se esvaziou e céu vestiu-se como um de nós. Ele foi mestre do saber e agora um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome e sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou.
se foi, nos deixou seguro em seu ser, vestiu-nos como Ele é. Somos o que Ele é. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o Senhor do nosso Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Minha gente, mais uma vez boa noite, tá? Antes de mais nada, eu queria agradecer aos irmãos pelas orações que vocês direcionaram para minha família nos últimos meses, na situação que a gente viveu lá. Eu acredito que alguns de vocês devem estar sabendo. Eu recebi mensagens de vocês, isso foi muito bom para a gente, foi muito especial para minha família, receber mensagens de vocês, apoio, saber que vocês estavam fazendo aqui campanhas, reuniões de oração, nas quais incluíam nossa situação lá em casa e oraram por nós. Foi muito difícil tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, mas foi um pouco mais fácil, sabendo que a gente podia contar com irmãos de todos os lugares, até do Acre, né? Por que não? Para a gente foi muito especial contar com vocês. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Dito isso, vamos para o texto da noite. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. É um texto muito conhecido, muito utilizado. O que a gente vai encontrar em Lucas capítulo 15? Nós vamos encontrar 3 parábolas, uma seguida da outra. E essas 3 parábolas, elas tendem a ser observadas distintamente, né? Separadamente. E a minha proposta nessa noite é que a gente olhe para essas 3 parábolas como uma única história. Uma história só. Tendo em vista, por exemplo, o fato de terem sido elas faladas por Jesus em um único momento. Essas 3 parábolas foram emitidas pelo nosso Senhor Jesus para resolver uma mesma questão. Havia uma única pergunta, e essas 3 parábolas é uma única resposta a esta única pergunta. E dentro da nossa reflexão acerca dessa parábola, ao longo da nossa reflexão, algo deve clarear acerca de avivamento, algo deve ficar claro para nós acerca de avivamento. Eu tenho certeza que ao longo dessa conferência nós vamos ouvir muito essa palavra avivamento, e nós vamos também ouvir muitos conceitos sobre avivamento, né? Mas hoje eu conversando com o Felipe mais cedo, ele disse que no coração dele, de Jeff, quando eles organizaram que fosse esse o tema da conferência desse ano, havia, né, uma necessidade, eles sentiam um desejo de que ficasse claro que avivamento não existe sem arrependimento. E essa parábola fala de arrependimento. Essa história, eu digo no singular porque eu considero uma única história. São 3 parábolas, mas é uma única história, contada de 3 perspectivas diferentes. Vamos para o texto, então? E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, nos agracie, para compreendermos a sua palavra, que nos dê graça, nos dê atenção, reverência, sobretudo, diante desta mensagem que é sublime, autêntica, que é a palavra de Deus, e que é capaz de nos salvar eternamente, é capaz de mudar o nosso destino, de mudar as nossas percepções, a nossa visão de mundo. Essa palavra, ela pode mudar tudo hoje.
Essa palavra pode alterar significativamente o nosso caminho. Portanto, Senhor, nos dê reverência e atenção suficiente para considerarmos a Tua palavra. Que ela seja cara para nós, que ela seja preciosa, valiosa para nós. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, essa é a questão. Essa é a grande questão da noite. Essa é o X da questão das histórias que se seguirão. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Quem eram os publicanos? Vocês sabem quem eram os publicanos? O Império Romano exercia uma autoridade, um governo sobre o povo de Deus muito ferrenho, era muito opressor. Aquele povo judeu trabalhava para o Império Romano e havia sempre uma sensação de insatisfação diante do governo de César, do governo de Roma, né? E por que o Império Romano foi tão bem sucedido no seu período, quando ele se tornou um império, né? Na sua época de glória e de majestade, onde ele tremulava diante das demais nações da terra, com uma oponência extraordinária. O que fazia do Império Romano, o que fez do Império Romano esse império tão majestoso? Ora, as razões são inúmeras, é impossível esgotá-las aqui. Mas uma estratégia nos serve aqui para ilustrarmos quem são os publicanos. Uma das estratégias do Império Romano, quando eles dominavam as outras nações, né, nações circunvizinhas, eles selecionavam dentre o povo, né, representantes dentre o próprio povo que foi dominado, que serviriam a eles, né, que serviriam ao Império Romano. Esses representantes iam ser os cobradores de impostos, iam ser os levitais. Tanto iam levar de César para o povo, quais seriam as novas direções do governo para o povo, como também iria levar do povo para César, não apenas o dinheiro. O dinheiro era a menor parte. Não era assim a grande preocupação de César. César poderia colocar soldados romanos para poder cobrar os impostos. Mas por que César colocava gente do próprio povo? Porque gente do próprio povo mais facilmente saberia dos possíveis montins que poderiam haver naquele momento. Então, esse pessoal que servia a Roma, e que também era sangue dos subjugados, que também era subjugado, esse pessoal recebia muito bem, vivia muito bem. Dentre os demais, eles eram os mais abastados, porque eles tinham segurança do Império Romano, eles tinham aceitação do imperador. Mas, por outro lado, eles tinham o dever de serem os fofoqueiros dentro do povo. Eles é que falavam tudo. Eles é que davam para o Império Romano a noção de para onde é que estava indo o humor das pessoas, né? E isso era necessário que acontecesse. Ninguém ia servir a César para receber essa mamata de poder, né? Viver bem, né? Diferente dos demais que viviam debaixo de grande opressão, sem trazer uma contrapartida. E a contrapartida era essa. Olha, ele é um setinho que chama, né, gente? Ele é um setinho do povo. É um setinho que chama? Ninguém sabe também, né? Também não sei, talvez eu tenha inventado. Então, ele é o fofoqueiro da galera. Os publicanos eram tidos pelo povo judeu como covardes. Era gente covarde, gente que não conseguiu resistir debaixo da opressão. Era gente frouxa. Publicano era gente frouxa. Eram os camaradas que não tinham qualidade de caráter, não tinha resistência de caráter, não tinha virilidade para se permitir afligir junto com o seu próprio povo. Chegava um determinado momento que eles falavam: eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa opressão, eu vou me entregar para servir a Roma, porque isso vai me dar uma vida melhor. O preço era alto, né? Esse camarada ele ia ficar excluído do convívio dos demais, ele ia perder todos os seus amigos, ele ia perder todo mundo. Para você ter ideia, quando Jesus cita num determinado momento, né, uma parábola onde um fariseu se põe de pé no meio do pátio, né, das orações ali, e esse fariseu começa a orar. E a oração do fariseu, ela não é uma oração, ela é diferenciada. Porque a oração do fariseu é uma acusação contra o publicano. Ele se põe de pé e ele diz: obrigado, meu Deus,
porque eu não sou como este publicano. E havia esse clima entre o povo. Obrigado porque eu tenho coragem. Obrigado porque eu tenho resistência. Obrigado porque eu tenho força para sofrer. Obrigado porque eu estou debaixo da opressão do Império Romano. Mas eu sou um cabra de coragem, de valor. Eu sou um camarada que aguenta porrada. Não sou feito esses frouxos que não aguentou nada. Eu estou aqui, eu tenho 73 anos de vida. 73 anos sofrendo debaixo do Império Romano. Esse camarada tem 25 anos de idade e não aguentou nada. Sabe essa briga geracional que nós temos até hoje também? Ah, na sua idade, né? Na sua idade eu estava já trabalhando. Na sua idade você está aí jogado com a cara enfiada no celular, nesse trem de WhatsApp, não sei o que das quantas, Instagram e tal. Então, era mais ou menos o clima. O preço que o publicano pagava por uma vida melhor era altíssimo. Ele andava na rua com as melhores roupas, mas não tinha ninguém para dizer, puxa, que roupa legal. A sua despensa estava abarrotada de comida, mas não tinha com quem partir o pão. E ninguém se dava ao trabalho de colocar-se nas sandálias do publicano, no lugar do publicano. Porque vejam bem, quais seriam as razões que te levariam a assumir uma identidade de um frouxo no meio do seu povo? Ora, primeiro, pode ser que você realmente seja extremamente frouxo. Por outro lado, pode ser que você tenha que pagar certas contas. Se você não pagar, você vai perder a sua filha para o Império Romano. Por outro lado, sua mãe está doente, seu pai está precisando de remédios e você precisa levantar dinheiro de alguma forma. Você já tentou de todo jeito, não consegue. É uma opção entregar-se ao Império Romano e servir ao Império Romano. Existem inúmeras questões da vida, da existência das pessoas que as levam a tomar atitudes desprezíveis. E que em uma primeira olhada a gente pode simplesmente descartar esse ser humano. Mas se a gente tiver coragem de chegar perto e sentar junto e entender por que o ser humano chegou ao ponto de se tornar desprezível, talvez a gente chegue à conclusão de que nós mesmos, naquele mesmo lugar, tomássemos tais atitudes também. Publicanos eram frouxos, desprezíveis. Você conhece alguém assim? Talvez seja você. Você, que é incapaz de conversar com seu filho sobre aquele grande problema, o elefante branco na sala. Que todo mundo vê, mas você é incapaz de... Você é frouxo. Talvez o frouxo seja você, incapaz de sentar com seu marido e falar, temos um problema, vamos resolver aqui. Homens frouxos, mulheres covardes, filhos amedrontados, é o que mais temos hoje em dia. Ora, meus irmãos, a boa notícia é que existe um lugar para você, frouxo, covarde, aos pés de Jesus. E o texto diz que se aproximavam de Jesus não apenas os publicanos, que eram covardes e frouxos, mas também os demais pecadores. Só os publicanos foram selecionados nesse momento. E os demais pecadores vieram todos englobados no mesmo nicho. Os demais pecadores se assentavam para ouvir Jesus. Isso incomodava muito os fariseus. Veja no verso 2. Murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Agora Jesus tem uma questão para responder. E essa é a questão. Como é que você, se dizendo Messias, se colocando como Salvador dentre o povo, tem como primeiro grupo aos seus pés, a sua primeira turma, sua primeira camada, gente desse tipo?
Como é que isso é possível? Qual é a coerência disso? Como é que você pode ser um salvador se aos seus pés tem gente desse tipo? E aí, ele vai responder essa pergunta. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ora, meus irmãos, a distância histórica e cultural desse texto nos impede de entender quão retórica é essa pergunta de Jesus. Porque se nós fôssemos da cultura judaica e os primeiros ouvintes dessa parábola, a reação seria mais ou menos essa. É verdade, eu sou assim, eu tenho o campo de ovelhas. Os que estavam ouvindo Jesus ali, boa parte deles, os fariseus viviam muito disso, muito. Eles tinham campos de ovelhas, né? Rebanhos de ovelhas, né? Eles contratavam alguns servos para cuidarem das suas ovelhas, dos seus rebanhos. Era muito comum esse serviço de pastoreio de ovelha. Então, quando Jesus fala assim, qual dentre vós, hoje quando a gente ouve isso, parece que ele vai falar uma poesia, porque nenhum dentre nós, né? Mas naquela época, Jesus quando diz, qual dentre vós, tendo aí 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco que não vai buscar. Aí todo mundo falou assim, é verdade, a gente vai buscar mesmo. Com certeza, a semana passada mesmo a gente foi. Eu te ajudei a pegar aquela ovelha tola, né? Que se perdeu e tal, aquela desajuizada, ceguinha, velhinha, rapaz, que não tinha muita força nas pernas, se perdeu, não tinha muita atenção, aquela desatenta. Sempre tem dessas ovelhas, né, pastor? Tem umas desatentas por aí. Pastor apontando para Jeffrey. Não entendi não, Jeffrey. Mas, quando Jesus faz essa pergunta, essa proposta, os homens entendiam do que ele estava falando. Nós não entendemos muito bem, mas os homens entendiam. E Jesus fala assim, vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, vocês vão atrás de buscá-la, deixa as 99. E ele continua, quando vocês encontram no verso 5, vocês põem nos ombros, cheio de alegria. E indo para casa, vocês chegam ao ponto de juntar os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quer dizer, Jesus está dizendo assim para eles, qual dentre vós não valoriza ao máximo uma ovelha? Qual que é o sentido disso para a gente hoje, né? O que seria essa ovelha? Meus irmãos, para aquele povo, essa ovelha, buscar essa ovelha perdida não era buscar um filhotinho de cachorrinho, não. Não era buscar um animalzinho de estimação, não. Ou buscar essa ovelha era ir atrás de prejuízo financeiro. A questão era material. Qual dentre vós considera uma ovelha que tem um valor para vocês, comercial, vocês deixam tudo para trás e vai atrás de buscar essa ovelha para não ter prejuízo. E quando vocês encontram, olha como é que vocês são, materialistas. Quando vocês encontram uma simples ovelha, vocês chegam ao ponto de fazer uma festa. Porque encontraram uma ovelha perdida, quer dizer, aquele cifrãozinho, aquele zero que saiu, voltou para a conta do banco. Né? Vocês são muito materialistas. A ideia é mais ou menos essa. Como eu digo, a gente tem um problema histórico aqui, né? Um salto histórico de lá para cá. E aí você fica pensando, eles são muito materialistas. A gente não. Mas qual dentre vós, aqui nessa noite, quando perde um celular, não fica doido atrás de procurar? Às vezes você não tem nem dinheiro mais, mas você dá um jeito. Tia, eu perdi meu celular, a senhora pode passar no seu cartão um celular para mim? Eu estou totalmente desatualizada, tia. Não sei o que está acontecendo, você dá um jeito, mas você vai atrás do celular perdido. E quando você consegue, ou seja, tirando daqui, tira dali, descobre um santo, cobra outro, mas consegue comprar um celular, pegou o dinheiro do pai escondido, ou sei lá o que fez, um celular de um amigo emprestado, gente, bota nos grupos de WhatsApp pelo celular do outro, né? Quem tem um celular em casa que não está usando, você fica doido atrás de procurar a sua ovelha perdida. E aí quando você encontra, veja como a gente é materialista. Quando você encontra esse celular perdido, que você está de volta ao mundo da tecnologia, existir novamente, quando você volta a existir, você chama todo mundo para dizer assim, galera, meu novo número está aqui, festa lá em casa, na casa de Jeffrey hoje, né? Tá cacá de graça para todo mundo.
Então, e Jesus fala assim: vocês cuidam de bens materiais. E cuidam muito bem. Aí ele vai dizer, no verso 7, eu digo a vocês, que assim, no reino dos céus, os valores são invertidos. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. No reino dos céus, pessoas possuem valor. No reino da terra, coisas possuem valor. É por isso que quando você vai responder ao censo, você tem que dizer quantos carros tem, quantos celulares, quantos imóveis, quantas ovelhas, quantos bens materiais. É isso que vai te categorizar, é isso que vai te catalogar no mundo. Mas no reino dos céus, o que tem valor, o que faz explodir festa no reino dos céus, é quando um pecador se arrepende. Vocês estão achando estranho eu vir atrás de gente pecadora, de sentar aqui do lado de publicano, comer com pecadores? Vocês estão achando isso estranho? Pois eu acho vocês estranhos. Estranho para mim é você dar tanto valor para uma ovelha e pouco ou nenhum para pessoas, para gente. Quem são esses 99 justos? Haverá no céu maior júbilo por um que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Quem são esses 99 justos que não precisam de arrependimento? Nós vamos ter algumas correntes, né? Alguns vão dizer que esses 99, né, você já deve ter ouvido isso, são as 99 justos que não precisam de arrependimento, é a igreja. Nós estamos aqui, esse aqui é o aprisco do Senhor, e nós somos as 99, e lá fora tem a ovelha perdida, e a gente tem que ir atrás dela, trazer para cá. Mas aí minha pergunta para você é o seguinte: nós, as 99 aqui do aprisco, nós somos justos e não precisamos de arrependimento? Ou estamos aqui exatamente pela proposição avessa? Porque precisamos de arrependimento, estamos aqui. Outros vão dizer que as 99 seria o povo judeu, né? Que o povo judeu são as 99 que estavam no aprisco do Senhor, e ele foi buscar os gentios que estavam fora. Mas a pergunta é a mesma. Ora, os judeus podem ser dito acerca deles que são justos e não precisam de arrependimento? Muito pelo contrário, não é verdade? Bom, eu fico com a postura clássica de intérpretes como Martyn Lloyd-Jones, que vão dizer que essas 99 justas que não precisam de arrependimento, que estão no aprisco, se alegram com o Senhor quando o pecador volta e se arrepende, essas 99 são os anjos dos céus. Eles são justos e não precisam de arrependimento. Foi de lá que ele veio para cá, atrás da sua ovelha perdida. A ovelha perdida são todos aqueles que ele resgatou pelo sacrifício do seu sangue, ou seja, a igreja. A igreja não é o aprisco. A igreja é a perdida, que foi achada e colocada nos ombros do Senhor. E existe uma promessa de que voltaremos para o lar celestial, onde haverá um grande banquete. E lá os justos do céu se alegrarão conosco. Amém? Isso vai ficar um pouco claro quando ele contar essa história novamente, a partir de outro ponto de vista. O primeiro ponto de vista é de um pastor de ovelhas. Mas essa história vai ser contada agora novamente, por um segundo ponto de vista, o das mulheres. Isso é bem legal, né, gente? No momento inclusivo que nós estamos vivendo hoje, é legal que o Senhor já tenha as incluído no seu reino desde a fundação do mundo. Amém? Ele vai continuar dizendo: ou qual é a mulher? Porque nesse ponto as mulheres poderiam estar umas cochichando com as outras assim. É verdade, os homens besta, os homens besta. Esses homens são besta mesmo. Meu marido passou 3 dias no meio do mato atrás de uma ovelha, minha gente. Ele gastou mais indo atrás dessa ovelha do que aquilo que a própria ovelha vai poder oferecer para ele. Meu marido é muito besta mesmo. Mas homem é bicho besta, só que mulher também é bicho besta, né? E aí ele vai contar a mesma história do ponto de vista das mulheres. E vai dizer assim: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Veja bem, uma dracma, ela tinha 10 dracmas, né? Uma dracma possui um valor efêmero,
Isso seria o quê? 15, 20 centavos de dólares, né? Em real daria o quê? Para comprar uma casa, por exemplo, né? Então, essas piadas infames que eu tento, mas eu preciso entender que eu sou pregador e não humorista. 15 centavos de dólares não vale absolutamente nada. E o Senhor está dizendo, vocês mulheres, quando perdem uma dessas 10 dracmas, não fica desesperada. Não era uma realidade inexistente, não. Era uma realidade cotidiana. Não foi uma nem duas vezes que o Senhor Jesus, ao longo da sua vida, viu uma mulher doida dentro de casa atrás de uma das suas 10 dracmas. Por que essa moeda tinha tanto valor para essa mulher? Por quê? Olha, veja bem. Segundo a cultura judaica, quando uma moça era prometida a um rapaz, a um cidadão, o primeiro presente que ela recebia, por conta da promessa, era um diadema com dracmas. Um diadema com dracmas. Com esse diadema, ela ia passear na cidade. Ela batia pé na cidade todinha. Só para mostrar que ela tinha sido prometida. Porque para a mulher daquele tempo, casar tinha valor. Né? Para as mulheres de hoje. E eu sinto muito, mulheres, que casar não tenha valor hoje para vocês. A culpa é toda nossa. Os homens destruíram o casamento. Não foram as mulheres, não. Os homens fizeram com que o casamento se tornasse um terror para vocês, mulheres. E eu sinto muito por isso. Como homem, eu estou aqui dizendo para vocês. Continuem sonhando com casamento e com um marido de bem. Cristão. Que serve ao evangelho. Enfim, naquela época, as mulheres... O único sentido da vida delas era o casamento. Então, quando elas ganhavam essa dracma, que colocavam na cabeça sair para passear, era maravilhoso para elas, era o trunfo da vida delas. E acontecia, vez por outra, de uma dessas 10 dracmas da tiara se perder. E quando meu amigo, a mulher varria a casa, levantava os móveis, ninguém sai. Era coisa do ninguém sai, vamos achar aqui. E elas procuravam com diligência, a tal da mulher para procurar as coisas, gente. Isso tinha que ser uma característica da mulher mesmo, que o Senhor que colocou. E lá em casa é assim, eu toda vez, eu tento, às vezes eu tento não depender tanto da minha esposa, eu tento deixar ela mais à vontade, mas não tem jeito. Às vezes eu quero procurar minha sandália, não consigo encontrar. Simplesmente não consigo, ela desapareceu, foi bater em Nárnia, eu não sei. E aí, eu digo... vou ter que contar com a minha carta na manga, não é possível, vou ter que chamar ela. É uma vergonha para mim, uma humilhação enorme. Mas vamos lá. Nega, cadê minha sandália? Eu nem terminei a frase, ela está assim, essa aqui, por acaso? Já aconteceu de dizer assim, essa nos seus pés, querido? Você vê o nível, né, da minha cabeça, enfim. Então, mas a mulher, ela é diligente, ela é minuciosa na sua procura, na sua busca. Ela é insistente também. O homem desiste rapidinho, já amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Mas a mulher, ela é diligente, ela é minuciosa, ela é persistente. E é interessante, se nós estamos entendendo que na primeira parábola o pastor de ovelhas representa uma figura divina, buscando a sua ovelha que somos nós, e na segunda parábola a mulher, veja que interessante, a mulher representa Deus também. Sério, gente, vocês precisam parar um pouquinho, 10 minutos para refletir nisso. Deus colocou uma mulher para representar um pouco do seu caráter nessa parábola. Isso é maravilhoso, mulheres. Vocês também vieram de Deus. E também existem em vocês aspectos do divino que são próprios das mulheres, mas que são divinos, como a busca minuciosa, a insistência, a persistência, que foram destacados aqui nesse texto. E aí olha só o que o texto diz. Você vai e varre a casa inteira atrás de uma moeda. Tendo-a achado, você reúne as amigas e vizinhas. Está pensando que só os homens são bicho besta? Você também, mulher. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de quem, gente? De quem? Dos anjos. Aqui nós fazemos uma ponte com o término da primeira parábola. É a mesma história. Então, se na primeira parábola haviam 100 justos que não precisavam de arrependimento, se alegrando com um pastor ao final, aqui nós temos anjos se alegrando ao final por um pecador que se arrepende.
E aí ele vai continuar sua história, vai contar a mesma história de um outro ponto de vista. Ponto de vista de um pai. E aqui ele vai perder todo o seu público. Mas talvez ele ganhe alguns corações nessa noite. Amém? Ele vai dizer: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nesse momento, quando Jesus começa a propor essa história desse pai com 2 filhos, essa história está por chocar muito os ouvintes do Senhor Jesus. Essa história, ela vira a mesa para aqueles ouvintes. Essa história, ela é um absurdo. Essa história, ela é chocante, ela é terrível. Ela é um absurdo absoluto, completo. Não tem condições de algum desses judeus, desses fariseus que estão ali diante de Jesus, imaginar isso acontecendo desde o primeiro ato da história. No primeiro ato nós encontramos um pai e 2 filhos, e o filho mais moço diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Nesse exato momento Jesus já perdeu boa parte do seu público. Alguns outros insistiram por dizer: não, calma, vamos ver até onde isso vai levar, né? Talvez isso seja só um efeito dramático na história, né? Mas nesse momento, quando o filho chega para o pai e pede a parte da herança, ele está rompendo com um valor muito precioso para o judeu, que era o valor da família, do nome. Com esse ato dele, ele está dizendo: pai, para mim o senhor morreu, não tem mais valor na nossa relação. Eu quero a parte dos meus bens, o Senhor morreu para mim. Esse camarada acaba de quebrar um dos maiores valores do judaísmo, que era o valor do patriarcado, do pai. E aí a história vai complicando, porque Jesus diz que o pai dá ouvidos a esse pedido e distribui a sua herança. O camarada fala: não, que tipo de pai é esse? A pergunta é essa: que tipo de pai é esse? E aí a história continua. Verso 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nesse ponto aqui, Jesus perde mais uma terça parte do seu público. Porque ele está dizendo assim: vocês estão achando que a história está indo para um caminho errado? Pois ela vai piorar agora. Sabe o que ele fez com os bens judaicos que ele adquiriu? Os bens que foram frutos do plantio de gerações de judeus. Ele pegou todo esse tesouro judeu. Ele pegou todo esse valor financeiro, esse capital de giro judaico. Foi para terras longínquas, não Israel. E afundou a grana do judeu em terras alheias, vivendo dissolutamente. Nem foi com fins comerciais para aumentar a riqueza dos judeus, não. Esse camarada acaba de quebrar mais um grande valor daquele povo, o valor da pátria. Ele poderia ter vivido dissolutamente com esse dinheiro dentro de Jerusalém, pelo amor de Deus. O dinheiro ia ficar ali, ia rodar ali mesmo entre o povo. Mas Jesus, ele quer chocar as pessoas de tal maneira e joga esse menino não apenas para viver dissolutamente com o seu dinheiro entre os judeus, mas joga esse menino para viver com o seu, para enterrar o seu dinheiro, para dar o dinheiro de graça na mão dos inimigos. Nesse momento, muita gente levantou e falou: para com isso, né? Você está brincando com esse menino aí. Eu espero que um raio lhe o parta. A revolta era gigante. Como é que esse camarada faz isso com os anos de trabalho do seu pai, do seu avô, do seu bisavô? Nós somos seres humanos horríveis. Nós somos verdadeiros monstros. Quando alguém causa uma celeuma, um problema entre nós, e vai para longe, a gente fica esperando a notícia. E a notícia desse menino chegou. Jesus continuou. Depois de ter consumido tudo, no verso 14, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Os que estavam de pé, perto de ir embora, voltaram e falaram assim: agora sim. Voltaram, sentaram tudinho e falaram: sabia que não é possível? Deus é pai. Deus está vendo. Mas nós somos assim. Nós somos verdadeiros monstros. A gente fica esperando a mensagem do WhatsApp chegar. A gente amaldiçoa e diz: esse camarada causou aqui. E ele está indo para lá. Mas calma, o mundo dá voltas.
Meu amigo. O mundo dá voltas. A gente é tudo monstro mesmo, é terrível. O ser humano olha, gente, misericórdia. Como é que a gente é sanguinário. Como é que a gente é terrível mesmo. Monstruoso. E quando a gente fica sabendo que o camarada está passando fome lá, que a vida, que o mundo deu a volta que tinha de dar, e a mesa virou, e o nosso próximo está lá em desgraça, em vergonha, em vitupério, a gente banqueteia em cima dessa desgraça. A gente encaminha essa mensagem para todos os nossos contatos. Talvez seja quem essa pessoa, né, gente? Talvez seja aquela prima que causou no jantar de família no último Natal. Falou tudo que deu na telha dela. E ela falou. Hoje em dia a família se junta, mas essa prima nunca está. E quando o mundo dá a volta que tem de dar, e essa prima lá na frente quebra a cara, porque imagina, sem apoio de ninguém, claro. Aí a festa de Natal ganha outra cor. A reunião de família ganha outra vida. Porque pra gente brilha os olhos, a gente enche a boca d'água quando o mundo dá a volta que tem de dar. Talvez esse filho pródigo, asqueroso, que quebrou esses valores, seja quem, meu Deus? Eu vou dar mais exemplos para frente, vamos continuar o texto. O mundo deu a volta que tinha de dar, e então, ali no verso 16, verso 15... Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para quê? Para os seus campos aguardar porcos. Pronto, foi o terceiro valor quebrado. Esse camarada deu o último chute no balde para aqueles ouvintes de Jesus. Você fala, não, peraí, essa agora é demais. Primeiro ele rompe com o valor da família. Segundo ele rompe com o valor da pátria. E por último, em terceiro lugar agora, você está dizendo que ele rompeu com o valor da lei. Porque não havia nada mais impuro para um judeu do que pastorear porcos. Cuidar de porcos. Era um animal imundo para a cultura religiosa judaica. Então, Jesus o colocar nesse ambiente, na sua história, era perder de vez a sua plateia. Nem perdeu de vez. Calma, não vai perder de vez já. Vai ficar pior ainda. E aí os camaradas falaram, não, você tá de brincadeira, esse menino é muito atrevido, gente. Que menino atrevido. Que menino insolente. Que menino, sabe? Aquela prima sua mesmo. É ela mesmo. Tem jeito não. Ou aquele primo. Obrigado, irmã. E olha só, o texto continua. Então, caindo em si, ele disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, muito bonito isso aqui, mas eu preciso fazer um comentário que talvez choque você para sempre. E eu o farei. Segundo o que nós acabamos de ler, meus irmãos, fica claro que esse garoto, ele não sentiu falta do seu pai. Ele sentiu fome. E isso é diferente. A intenção dele em voltar para casa não era aquilo que você, talvez, a vida inteira imaginou. O arrependimento. Contrição. Ele continua sendo o mesmo malandro, aproveitador, oportunista. Isso aqui é um oportunismo. Se você tirar os óculos, que a gente acostuma a ler a Bíblia assim, né? Parece que todos os personagens são santos e todas as falas são canonizadas. Levantar-me-ei e não sei o que. Não, meus irmãos. Esse não é o tom do momento. Esse camarada, ele é ruim. Ele é muito ruim. Ele é pior do que um publicano. Ele é pior do que os pecadores que sentavam aos pés de Jesus. Ele já tinha rompido com a sua família. Ele já tinha rompido com a sua pátria. Ele já tinha rompido com a lei. E agora ele estava dando mais um golpe.
Levantar-me-ei e terei com meu pai. E aí ele ensaiou um discurso. Todo retórico ele. Sofista. Completamente. E levantando-se no verso 20, foi para o seu pai. Veja só que chocante. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu tenho minhas dúvidas de quantos ficaram diante de Jesus para ver o que aconteceria depois dessa frase. Porque a humilhação é gigante. Que pai judeu, nessas condições, se submeteria a tamanha humilhação? Peraí. Nem judeu, vai. Vamos falar da gente mesmo aqui do Brasil, do nosso tempo hoje. Dignidade humana é uma coisa que a gente preza muito. Nosso orgulho, ele fala muito alto. Se fosse filho meu, gente, provavelmente eu estaria ali por amar meu filho. Igual esse senhor de idade, estava no portão olhando todos os dias. E no fim daquela tarde, ele viu vindo a imagem do seu filho. Ele reconheceu, ele saiu correndo. Talvez eu estivesse ali também, na varanda, todos os dias, esperando pelo meu filho voltar. E um ou outro dizia, olha, esquece, seu filho está morto, ele morreu. Ele acabou com tudo. Tudo que ele podia fazer de errado na vida dele, ele fez. Esse menino não tem solução. E olhe lá, oxalá se ele estiver vivo. Esse garoto não está mais vivo, desiste. Mas eu estaria ali como um pai que ama seu filho. É provável eu estaria ali, é provável. Mas eu duvido que ao avistar meu filho de longe, eu tivesse a iniciativa de correr em sua direção, gente. Porque nós estamos falando da dignidade de um senhor de idade. Talvez ao avistar meu filho de longe, ou você também, no meu lugar, qualquer um que fosse aqui, talvez a gente ficasse bastante aliviado. Talvez a gente suspirasse finalmente e dissesse, obrigado, meu Deus. Obrigado, ele está vivo, ele está voltando, obrigado. Obrigado. Mas ele vai chegar até aqui. Porque foram os pés deles que saíram. E ele vai chegar até aqui. A alegria tomando conta, mas eu ia conter essa alegria com a máscara do meu orgulho, da minha dignidade. Mas esse pai não tem esse problema. Esse pai não está nem aí para a sua dignidade. Esse pai não tem que provar nada para ninguém. Ele é um pai que nenhum de nós conseguirá um dia compreender em sua exatidão, em sua completude, todos os aspectos do seu comportamento. Não tem condições de compreender isso. E o texto diz que ele correu em direção do seu filho e o encheu de beijos. No termo original do grego, a ideia é que ele o cobriu de beijos. Algumas traduções vão dizer que ele o beijou. Mas é fraco dizer isso. Para o termo do grego, a ideia mais coerente seria ele o cobriu de beijos. E aí veja, entre um beijo e outro, o menino conseguiu um tempo para dizer o seu discurso ensaiado. Veja só. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o que acontece nesse momento que ele fala o seu discurso ensaiado? É a hora do pai recuperar a sua dignidade. Falar assim, isso mesmo, filho. Eu até queria falar sobre isso com você. Pecou feio. Você pisou na bola, cara. Que bom que você está falando essas palavras. Que bom que você chegou a essa conclusão. Eu fico muito feliz em saber disso. Mas agora, olha, a gente vai te receber aqui. Né? Gente, o mínimo que um pai poderia fazer nesse momento é dar um sermão. O menino estava esperando por esse sermão. Olha, a gente vai te receber, mas que isso não aconteça de novo. E outra coisa, e vai falando. Mas cara, o pai simplesmente não dá ouvidos. Parece que aquela frase do menino não significou nada. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o próximo verso. O pai, porém, disse aos servos, trazei a sandália, como que assim, não quero saber. Isso aqui nos revela um aspecto do evangelho que é fantástico. A salvação dos filhos perdidos de Deus não dependem dos discursos dos seus filhos. A sua salvação não depende de você nem por um segundo sequer. Porque o melhor dos seus discursos tem por trás uma intenção manipuladora.
o melhor dos seus discursos, esconde as suas intenções malignas, malvadas, orgulhosas, arrogantes, aproveitadoras. Mas a salvação do filho perdido, a salvação do reino dos céus não depende do discurso dos filhos, depende da vontade, do desejo do Pai em salvar. Você não foi salvo porque convenceu a Deus de que estava arrependido com as suas palavras. Você não foi salvo porque fez a coisa certa. Você não foi salvo porque foi para o lugar certo. Você foi salvo porque Deus te ama com um amor tão profundo. E Deus, em seu amor profundo, resolveu lhe salvar para a glória da sua graça. Para que todos os povos de todas as gerações, todas as tribos, línguas e raças, para que os anjos e os seres celestiais olhassem para essa cena e dissessem: não é possível. Glória seja dada para sempre ao Cordeiro de Deus, porque nenhum outro receberia este. A salvação não tem a ver com você, tem a ver com quem Ele é. A pergunta não é: que discurso maravilhoso, que menino exemplar, aplausos para ele que convenceu o seu pai. A questão é: que pai é esse? Que pai é esse? Que Deus é esse? E o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar mais uma vez. Termina em festa. É a mesma história. Meus irmãos, o que nós vamos encontrar nessas três histórias aqui? Nós vamos encontrar a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho. Vocês estão achando estranho? Jesus poderia dizer: eu estar aqui em volta de gente de qualidade tão inferior à de vocês, como vocês julgam, publicanos, pecadores. Vocês estão achando estranho? Mas eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para os sãos, para os que se acham dignos. Eu vim para os seres mais indignos. E aí ele vai trazer para a gente a natureza do Evangelho. O que é a salvação que nos aconteceu por meio do Evangelho? É a salvação de três. 3 por 1. E esse 1 é a igreja. Quem é a figura da primeira parte da história? Quem é o pastor? Ora, será que não é Cristo, que desceu do seu aprisco, se humilhou em valas terríveis, desceu ao mais profundo abismo, se aventurou a viver uma jornada em nosso terreno, no terreno da existência humana, o terreno mais sujo, mais imundo, mais putrefado que poderia existir? Não foi ele que veio atrás da sua ovelha tola, displicente, perdida, assustada, emaranhada? Não foi o Cristo que nos levou em seus ombros? Não foi Ele que deu a sua vida por nós? Meus irmãos, quem é essa mulher que vai atrás de um objeto inanimado e o devolve a sua utilidade, e o devolve a sua vida? Né? Esse objeto, essa moeda que estava perdida na casa, em algum buraco ali talvez, essa moeda por si só, ela jamais poderia retornar sozinha para a sua utilidade. Ela estava morta. Morta como Lázaro estava morto. Morta como Lázaro estava morto. Essa moeda não estava na escuridão, perdida, não tinha utilidade nenhuma. Ela poderia valer R$1 milhão, que ela não valia nada. Sabe, pense numa gigante pedra de ouro, o tanto que ela pode valer se a gente encontrar ela e colocar ela aqui nesse púlpito aqui. O pastor vai dar glória a Deus com certeza. Mas essa pedra de ouro, por maior que seja, por mais valiosa, enquanto ela estiver a 300 metros debaixo do solo, ela não vale nada. Ela está em escuridão, ela não vale nada. O seu valor é devolvido quando ela é trazida à luz. Assim como esse objeto, essa dracma. Quem é essa figura, senão o Espírito Santo? Não é ele que toca o coração do pecador e o devolve à vida. Não foi o Espírito que trouxe Jesus de dentre os mortos. Não foi o poder de Deus, representado em seu Espírito Santo, que entrou pelos ouvidos de Lázaro, pela palavra do Lázaro sai para fora, e o trouxe de volta à sua utilidade, à sua vida, enquanto ele estava morto, escondido, perdido.
Quem é essa mulher senão o Espírito Santo fazendo isso? E ora, quem é o Pai? Senão Deus, o Pai. Sabe, esse filho jamais cairia em si e sozinho retornaria ao Pai, sem antes que o Cristo morresse em seu lugar e o Espírito Santo lhe tocasse o coração. Agora, tendo sido buscado pelo Filho e vivificado pelo Espírito, ele está pronto para voltar para o braço do Pai. E o Pai está pronto para o receber de braços abertos. Veja a harmonia dessa parábola. E no final ele vai dizer: ora, porque este meu filho estava morto e reviveu. Isso faz ponte com a dracma que estava morta, sem utilidade, foi trazida à vida, a sua utilidade. Estava perdido e foi achado. Faz ponte com a primeira parte da história, a ovelha que estava perdida e foi achada. É uma única história. E por que essa história foi contada de 3 formas diferentes? Uma das razões foi para mostrar a natureza do Evangelho, que é o Deus salvando o homem através do Filho, do Espírito e do Pai. Mas outra razão, penso eu, conjecturo eu, é porque essa história, sendo contada de 3 formas diferentes, Cristo está querendo nos dizer uma mensagem. Essa mesma história poderá ser contada de tantas maneiras quanto somos capazes de inventar. Essa mesma história pode ser contada, no lugar da ovelha a gente coloca o nome de Jeffrey. No lugar da dracma perdida a gente coloca o nome Jeffrey. É o único nome que eu sei. No lugar do filho perdido a gente coloca o seu nome. Coloca o seu nome no lugar dos perdidos. E aí monte o restante do cenário. Me diga como foi a sua história. A mesma história. Mas me diga como foi que o filho te encontrou. Como foi que o Espírito Santo te trouxe a vida, a utilidade. Me diga como foi o dia em que você bateu na porta da casa de Deus e ele estava pronto para te receber. Porque o filho já tinha morrido e o Espírito já tinha visitado a terra. Me diga como foi. Eu realmente queria muito ouvir. Se você quiser me dizer no final do culto, eu vou ouvir com muita atenção. Se você quiser mandar um e-mail para mim, porque eu sou um caçador, um apaixonado por essa história. E quanto mais maneiras diversas a gente ouve a mesma história, melhor é para a gente. Sabe por que mais que essa história é dita para a gente aqui? E é com essa última reflexão que eu encerro. Não apenas porque essa história se repetiu na sua própria vida, mas porque essa história ela está aqui porque ela precisa ser repetida nas demais vidas. E dessa vez, você é o pastor. Dessa vez, você pode ser a mulher buscando o perdido. Dessa vez, você pode ser o pai recebendo o pecador. Sabe o que é avivamento, gente? Avivamento é o evangelho aberto e pecadores das mais terríveis condições dispostos aos pés do evangelho. Nós temos muitos pecadores aqui nessa noite. Isso é avivamento. Arrependidos diante do evangelho. Mas nós temos um problema como igreja hoje. E o nosso problema é que a gente tem dificuldade de levar o evangelho àqueles que não entrariam ali autonomamente. A sua prima. Sabe? Talvez essa mensagem esteja sendo pregada hoje aqui para que você se desperte o seu coração e decida levar arrependimento aos mais terríveis pecadores. Frouxos por aí. Quem são esses pecadores, gente? Aquela pessoa que ninguém anda com ela. Vamos voltar para a história da prima. Será que não está na hora de você ir lá conversar com essa prima sua? Eu não estou falando para você chegar lá, meter o dedo na cara dela e falar assim: olha, se você não se arrepender, viu? Jesus, não. Não foi bem assim que Jesus fez com seus malfeitores. Tome como exemplo, quando Pedro traiu Jesus.
Imagine o desespero de Pedro quando as mulheres chegaram e disseram: ele voltou. Sabe quem está de volta, Pedro? Jesus. Imagine o terror que assolou o coração de Pedro. Como é que eu vou encará-lo agora? Ele me viu traindo, ele olhou para mim, ele me fulminou com os olhos. Não foi ódio que Pedro viu nos olhos de Jesus, de maneira nenhuma. Foi perdão. Mas Jesus o viu, o traindo. E agora Jesus estava de volta. Não apenas Pedro, os demais fugiram também. O texto vai dizer que nenhum ficou. Nem João. Viu, gente? Nem João. João fugiu também. O texto vai dizer que João foi o primeiro a voltar. Nenhum ficou. E agora eles estavam diante da notícia terrível de que Jesus havia voltado. E que eles pensavam: vai acertar as contas com a gente. Mas sabe como é que Jesus os encontrou? Olhou de longe e falou assim: olha lá, os cabeção, pescando de novo, não vem um peixe. Pobre coitado desse povo. Eu viro as costas 3 dias, quando eu volto está tudo pescando. E não sabe nem pescar. Eu vou preparar um peixinho aqui para eles. E Jesus foi, fez assim, um assovio, um peixe veio, pulou, e caiu já na fogueira. E Jesus ficou bem tranquilo ali. E aí quando os discípulos viram ele na beira do mar, e vieram até ele, eles sentaram juntos. E Jesus não botou o dedo na cara de Pedro e dos demais e falou assim: ei, que vergonha, hein? E Jesus sentou e comeu com eles. Isso é cura, meus irmãos. Vai comer com a sua prima, vai. Senta e oferece um almoço para ela. Quem é esse pecador tão displicente? Será que não é aquele garoto da tua escola que ninguém fica do lado dele porque ele quebrou todos os valores tradicionais da família? Aquele afeminado que cospe na cara do cristianismo toda vez que rebola pelos corredores da escola. Avivamento é o evangelho chegando para gente frouxa como ele. E como você, porque pare e pense. Talvez a sua prima tenha dito tudo que você sempre teve vontade de dizer naquela bendita festa. E todo mundo achou um absurdo, mas ela foi corajosa e você não. Parece que o jogo virou, né? E parece que a frouxa agora é você. Talvez esse camarada, que ninguém anda na escola, esse desigual, esse publicano, ele seja exatamente o que você sempre quis ser. Mas você, diferente dele, você é frouxo. Você não tem coragem. Pobres, pecadores, gente da pior qualidade, como esse menino que saiu de casa. Eu espero muito, meus irmãos, que vocês sejam avivados ao ponto de chegar aqui um dia e encontrar sempre o evangelho aberto, Jesus entre vocês e pecadores das mais variadas qualidades aos pés do evangelho. Isso é avivamento. E é isso que causa alegria nos céus. Pecador, tem um lugar para você nos pés de Jesus nessa noite. Homem frouxo, mulher covarde, filho irresponsável, tem um lugar para você ao redor da fogueira. Vamos ficar de pé? Vou cantar mais uma canção enquanto você pensa em tudo que foi falado. E você pensa em quão avivado tem sido você. Como é que você pode fazer esse teste de acordo com essa mensagem? Primeiro, pergunte-se se você se vê como alguém que foi alcançado pelo evangelho. Se você encontra arrependimento no seu coração. Segundo, um cristão avivado, ele fala do evangelho. Como Pedro fez, como os demais apóstolos fizeram. A exemplo de Jesus. Então coloque seu coração diante do Senhor. E deixa o Espírito Santo lhe escrafunchar aí minuciosamente como ele sabe fazer. Ele e minha esposa.
Essa é uma música de um amigo meu chamado Stênio Márcios. E ela fala sobre essa parábola. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. E o pai depressa correu e abraçou seu filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de tarde, está deserto o portão. Deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus, chamados como filhos. Deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus, chamados como filhos dos pecadores, dos malditos. Deles é o reino e serão consolados, herdarão a terra e serão saciados, terão misericórdia e verão. Quem diria? Eles verão. Quem
olhos, vamos cantar. Meu é o reino, meu é o reino, serei consolado, eu herdarei a terra e serei saciado, terei misericórdia e verei a Deus, eu verei, no último dia eu verei, no último dia eu verei, meu é o reino, serei consolado, herdarei a terra e serei saciado, terei misericórdia e verei a Deus, chamados como filhos. Vamos orar por avivamento nesse momento. Feche seus olhos aí e ore por aqueles que precisam de avivamento. Ore pelos pecadores da sua rua, ore pelos pecadores do seu bairro, ore pelos pecadores dessa cidade, ore pelos pecadores do Brasil, ore pelos pecadores da sua família, ore pelo seu coração, ore para que possamos experimentar um verdadeiro avivamento. Gente de toda tribo, gente de toda tribo cultural, vindo aos pés do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, sendo recebidos por Ele, ouvindo as palavras preciosas do Evangelho, vertendo lágrimas diante do constrangedor amor de Deus por nossas vidas. Aviva o nosso coração, Senhor, salva as nossas vidas. Aviva o nosso coração, Senhor, nos leve para proclamar o Teu Evangelho. Aviva o nosso coração, a nossa família, a nossa cidade. Senhor, que nossos olhos não descansem, que nosso coração não descanse, que nossa igreja não descanse, enquanto o último pecador da cidade não ouvir o Teu Evangelho, não se assentar nos pés do Senhor Jesus, não se assentar diante da palavra preciosa do Evangelho. Que nossos pés não descansem, que o nosso dinheiro não descanse. Senhor, aviva a nossa igreja, aviva nosso coração, Senhor, até que toda a multidão dos pecadores cantem juntos: nosso é o reino, nosso é o reino dos céus. Oh, nosso é o reino, seremos consolados, herdaremos a terra, seremos saciados, teremos misericórdia e veremos a Deus. Todos juntos, dos pecadores e dos fracos, dos menores, deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus, chamados como filhos. Vamos cantar uma última vez. Deles é o reino, deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus, chamados como e deles é o reino. Amém. Que o Senhor aplique nos nossos corações a sua mensagem. Amém. Você foi edificado? Amém? Eu tenho alguns avisos rápidos. Primeiro é que a gente vai estar fazendo alguns sorteios de livro durante a conferência. E a gente já fez o sorteio de um livro, né? Hoje só vai ser um. E foi feito pelo Instagram, né, Felipe? De acordo com as pessoas que se inscreveram. E aí foi feito um sorteio. Né, o Felipe só vai mostrar como é que foi feito o sorteio aí. Isso aí não é agora não, foi feito isso aí. Pô. E quem ganhou foi a Camila, a esposa do Gerson. Tá aí a Camila? Tá? Ah, então vem buscar aqui o livro.
tirar uma foto aqui. Olha para lá. Durante a conferência a gente vai estar tentando sortear mais alguns livros. Não vamos sortear muito para não quebrar o negócio do pessoal da Fiel ali na frente, né? Esse ano é uma novidade para a gente. A gente tem um representante aqui da Fiel. Tem também o CD do Marco para adquirir. Está com quem o CD? Ele está pedindo para dizer só quem tiver com alegria para ir comprar. Quem não tiver, não... No meu caso, estou tão necessitado que você pode comprar do jeito que você tiver, tá, gente? Ó, eu trouxe aqui os CDs Prelúdio de Eternidade, Devaneio, e o CD novo, que tem essas canções que eu já cantei aqui desde o ano passado, né? Se Foi, O Verbo. Ele saiu e ele está aqui, ó. Estranho, né, gente? Mas o CD é esse aqui. Você vai comprar ali, é R$12. Aí atrás aqui, ó, é um cartãozinho virtual, né? Você vai ter um voucher aqui, uma senha. Você vai... Tá explicando aqui. Você vai acessar o site sublimebem.com, vai colocar teu voucher e vai fazer o download do disco, incluindo o encarte, com as letras das músicas, com agradecimento, com ficha técnica, tudo lá. E tem mais uma faixa bônus, que é a música Com Minhas Mãos, que entrou recentemente como faixa bônus. Mas você coloca o teu voucher lá, e quando você colocar esse voucher, veja isso, você vai ter 24 horas para fazer download, tá? Em qualquer aplicativo que você tiver, em qualquer aparelho, você vai poder com esse mesmo voucher, fazer no teu celular, no teu computador, no teu tablet. Mas passou de 24 horas, esse voucher já não presta mais para nada, entendeu? Usou ele, é isso aí, gente. Tecnologia chegando, tá? E aí, se você comprar cada um desses é R$12, mas se você comprar os 3, cada um sai a 10. A gente também está aceitando cartão, tá bom? Tem a maquineta lá. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente vai ter aqui na conferência o pessoal do Projeto Sola. A conferência começou hoje. E aí, pela parte de sexta e sábado, vai estar aqui conosco o pessoal do Projeto Sola. E no domingo, Marco novamente. Tenho só mais um aviso, que é um pedido de oração pelo pai da Elisiane. Não é isso, pastor? Que ele está com um problema cardíaco. É isso? Arritmia cardíaca. Então, a gente vai orar por ele agora. Você sabe o nome dele, pastor? Não, né? A gente vai orar por ele agora. Moisés. Então, coloque o Moisés em oração e depois nós vamos estar finalizados aqui. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse início de conferência, que foi tão bom, foi tão maravilhoso estar com os irmãos aqui, te louvando e recebendo da sua palavra. Te pedimos para que o Senhor abençoe esse restante de conferência, que haja comunhão, que haja louvor ao teu nome e engrandecimento ao teu nome, Pai, e que haja avivamento também, Senhor. Que o Senhor traga avivamento ao nosso meio, Pai. E nós queremos agora apresentar diante do Senhor o Moisés. O Senhor sabe da sua dificuldade, da sua doença. Que o Senhor esteja com ele, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor traga cura. Mas nós confiamos no Senhor e o entregamos em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos.